Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre classificação de seres vivos. Bom, para começar esse assunto, né, queria trazer um pouquinho o conceito de biodiversidade que a gente usa muito em Ciências e Biologia, né? Biodiversidade seria a diversidade de vida no ambiente terrestre, né, na Terra, já que é o ambiente que a gente sabe com certeza que há muitos tipos de vida vivendo aqui hoje, né, presente aqui hoje, e que já existiram também, outras que existiram no passado, mas essa questão de quão diversa é a vida no nosso planeta é um assunto que sempre intrigou os cientistas, né, que sempre intrigou as pessoas que trabalham com essa área, né, de modo geral. Quão grande seria essa biodiversidade? A gente até hoje, por mais que a gente tenha a noção de que é muito grande essa biodiversidade, a gente ainda não tem, é difícil entender a dimensão do quão diversa é a vida, né? Que esse é o conceito que a biodiversidade vai trazer, de tipos diferentes de vida presentes no planeta Terra. A gente sabe, então, que a vida é diversa, né? A gente sabe que os tipos de vida que vivem no nosso planeta são muitos. E a gente tem a noção de que a grande maioria deles são muito diferentes, são desconhecidos, né? Então a gente estima aí que possa ter até 100 milhões de espécies, a grande maioria, e aí entre todos os seres vivos, eu quero dizer, né? Seja animal, vegetal, um fungo, uma bactéria, seja o que for. E a grande maioria deles ainda não foi nem descoberta e nem catalogada, ou seja, ainda não foi identificada e colocada dentro de um grupo. Porque da mesma forma que a gente faz na nossa casa, quando a gente organiza, né, os livros vão aqui, as roupas vão ali, no armário eu coloco lá as calças no lugar, os casacos em outro, as camisetas, enfim, em outro. Os seres vivos, eles são colocados em grupos. A gente agrupa os seres vivos, né, nós enquanto pesquisadores, pesquisadoras, cientistas, né? Uma vez que um ser vivo ele é conhecido, vai ser analisado, né? Vai ser feito algumas generalizações sobre as características desse ser vivo novo aí que foi identificado. E de acordo com as suas características, ele vai ser colocado em algum grupo. A gente vai fazer agrupamento, né, de seres vivos, muitas vezes através das semelhanças. Antigamente, né, quando a classificação dos seres vivos começou, era realizada principalmente por questões morfológicas, de formato do corpo, semelhança física ou até de hábitos de vida, por exemplo, animais que voam, animais que não voam. Só que aí, animais que voam, eu posso colocar borboletas, moscas, aves, morcegos no mesmo patamar, porque são todos animais que voam. Então, quando eu olho apenas a característica morfológica, né, de formato desse corpo, hoje a gente usa outros critérios um pouquinho mais, não só rígidos, mas também mais precisos, né, para a classificação de seres vivos. Então a gente usa sim questões de semelhança física, de formato do corpo, mas também tem as questões fisiológicas de funcionamento desse corpo, tem também as questões genéticas, né, e aí essa é a principal para determinar a relação de parentesco de seres vivos. Quanto mais próximos, ou melhor, quanto mais agrupados estão aqueles seres vivos, né, fazem parte dos mesmos grupos, mais alto é o grau de parentesco, né, entre esses seres vivos, pressupondo que todos os seres vivos partem do mesmo ancestral em comum, né? Bom, a taxonomia é uma área da biologia, né, que vai tratar da classificação biológica. Então, é a taxonomia é a classificação biológica que vai permitir a formação aí de grupos cujos indivíduos, né, cujos integrantes desses grupos têm características, têm semelhanças entre si. Então, essa área que eu chamei de taxonomia é a área que vai ser responsável por descrever, né, dar as características, classificar, colocar em classes, em grupos, né, no caso, os seres vivos. Bom, a gente tem alguns critérios oficiais aí para
realização dessas classificações. Mas basicamente o que eu chamo de taxonomia ou de sistemática também, né, colocar em sistema, seria essa organização dos seres vivos. Como eu falei no início sobre a questão da organização da nossa casa, que a gente separa os itens, né, a gente não pega os pratos, os copos, os talheres e colocamos juntos com os sapatos, roupas e enfim, a gente coloca em locais separados porque são objetos diferentes. Da mesma forma a gente pensa um pouquinho, né, entre aspas, assim os seres vivos, pensando que ao classificar, ao colocar em grupos, eu consigo estudar, né? Eu tenho mais facilidade de entender o funcionamento, responde algumas questões da biologia, como a seleção natural, a evolução, enfim, entre outros aspectos que eu não vou entrar aqui agora. Como eu falei, quanto mais aparentados, ou melhor, quanto mais os seres vivos de diferentes espécies estão no mesmo grupo, maior é o grau de parentesco. Mas aí por isso a gente tem que tomar cuidado. Um morcego e uma pomba voam, mas o morcego ele é muito mais parecido com um porco, né? Ele é muito mais parecido com um ser humano do que com um pombo. Eles não fazem parte do mesmo grupo. Fazem parte de grupos semelhantes em relação a serem animais, a serem vertebrados, mas não a serem mamíferos. Aves não são mamíferos. Morcego é um mamífero. É um animal que tem glândulas mamárias, é um animal que mama, é um animal que tem pelos, é um animal... Entre outras características aí de mamíferos que eu vou pretender entrar num vídeo posterior aí. Bom, os critérios para classificação mudaram muitas vezes ao longo da história da ciência. Hoje a gente tem uma classificação mais atual, mais moderna, que a gente entende como táxons, né? Estudo da taxonomia, cada táxon corresponde a um agrupamento de seres vivos. Essas classificações começam em reino, talvez você já tenha ouvido falar, em reino e vai até espécie, sendo o reino o grupo mais abrangente e espécie o mais específico, né? Acho que ajuda a lembrar, espécie vem de específico, é um indivíduo específico. Então, só para fazer um pouco essa distinção do que eu entendo por espécie, espécie é um grupo de indivíduos, ou melhor, integrantes da mesma espécie são aqueles indivíduos, né, para a biologia, que compartilham várias características semelhantes entre si, tanto morfologicamente, formato de corpo, quanto fisiologicamente, geneticamente principalmente, e podem cruzar entre si e gerar descendentes, e esses descendentes são férteis. Por exemplo, a espécie humana, que o nome científico dessa espécie é Homo sapiens. Bom, é claro que, eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, porque eu sempre falo isso, mas a biologia é a ciência das exceções. A gente até tem que colocar a biologia em algumas caixinhas. Não sei se tá muito certo a gente fazer isso, né? Mas a gente tenta organizar o nosso estudo aqui. A gente tenta entender alguns processos da biologia, do mundo natural e dos seres vivos que vivem, né, nesse ambiente, para a gente entender as semelhanças, para facilitar a nossa vida. A gente consegue compreender, enfim, e fazer uso desse conhecimento de tantas formas. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a biologia não é uma ciência exata, longe disso. A biologia é uma ciência biológica, mas que, enquanto biológica, enquanto viva, né, porque a biologia vai falar disso, de vida, ela também é mutável demais, né, muda muito, ela tem muitas exceções, que tem a ver com interações com os outros seres e com o ambiente, né, o ambiente é fundamental. Tá. Por que eu tô falando disso? Porque essa definição de espécie que eu falei, de que seres que compartilham características semelhantes são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis. Isso é espécie. Essa é a definição, inclusive, chamada de biológica de espécie. Mas e os seres que fazem reprodução assexuada? E os seres que fazem autofecundação? Né? E a gente está cheio de exceções aí, de seres que são de espécies diferentes
e produzem descendentes, né, como é o caso do Liger, né, que é o do cruzamento entre o leão e a tigresa, enfim. A gente tem exceções, então calma. A gente tenta entender, mas a gente precisa saber que na biologia a gente tem muita exceção também. Mas tudo bem, vamos tentar entender a regra, que não é bem uma regra, mas o geral. Espécie seria isso. Espécie vem de específico, como eu falei. De espécie para trás, né, os outros agrupamentos, a gente tem vários. A gente começa em, como eu falei, que começa em reino e termina em espécie. Começa em reino, e reino que eu vou focar mais aqui agora, a gente tem 5 reinos. Eu já vou falar quais são, e resumo bem rapidinho cada um, mas o que eu entendo por reino vai ser agrupamento de seres vivos um pouco mais, bem mais amplos, né? Por exemplo, a gente tem o reino animal, todos os animais, seja ele uma esponja no fundo do mar, um ser humano, uma girafa, um pombo, uma minhoca, um verme, parasita, enfim, tudo isso é animal. Reino plantae, todas as plantas, reino fungi, todos os fungos, enfim. Depois disso, a gente tem outros agrupamentos, então de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie são os agrupamentos que a gente tem aí de seres vivos. Começa em reino, mais geral, são só 5, e depois, dentro de cada um desses 5, eu tenho filos, depois eu tenho classes. Então, cada vez vai ficando os grupos, como se fossem grupos, dentro de cada grupo eu tenho subgrupos, subdivisões. Até chegar em espécie, que vai ser o específico. Bom, como eu falei, eu queria focar mais aqui em relação a esses reinos, né? Então, eu vou ter outros momentos, vou vir falar um pouquinho mais aqui em relação à espécie, em relação a gênero e espécie, né? Que são as duas últimas categorias taxonômicas. Um pouquinho sobre o nome científico, mas eu vou deixar isso para depois. Agora eu queria apresentar mesmo esses 5 reinos de seres vivos que a gente tem. Eu já falei o nome de alguns deles. A gente tem o reino animal, o reino monera, o reino protoctista, o reino plantae e o reino fungi, que eu não falei. Então vamos lá. Reino monera, quem são? Reino monera é o reino das bactérias. Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, né? Na verdade, a gente até alguns livros, né, alguns cientistas vão trazer a ideia de que, na verdade, não é um reino monera, é o domínio bactéria e arquea, de arqueobactérias. Mas, enfim, todos os integrantes desse grupo vão ser unicelulares, né, e todas as bactérias estão aí, serão unicelulares, formados de uma única célula, e uma única célula que é bastante simples, que é o tipo de célula procariótica, que é aquela que não tem núcleo, que eu já falei em outros vídeos também. Bom, além deles, a gente tem o reino protoctista. A partir de protoctista, ou protista também, como são chamados, a gente tem todos os protozoários e as algas. Algas não são plantas, porque é muito comum se pensar que a alga é a planta que está lá no fundo do mar, ou no mar, no ambiente aquático. Não é planta, parece com, mas não é. Então, morfologicamente, pode até lembrar. Também tem a semelhança de fazer fotossíntese, mas não é suficiente para serem colocadas nem no mesmo reino, né? Então elas estão muito longe, apesar de serem seres vivos, o grau de parentesco delas, né, é muito pequeno. Um grau de parentesco entre uma alga e um protozoário é muito maior porque fazem parte do mesmo reino. Protozoários são seres eucarióticos, formados de uma célula só, todos os protozoários são unicelulares. Alguns deles, inclusive, são parasitas. Por exemplo, tem protozoários que é causador da malária, da doença de Chagas, enfim. E nenhum deles faz fotossíntese, eles todos consomem alimento disponível no ambiente, eles não produzem o próprio alimento. As algas, por sua vez, esse grupo é bem diverso, né? Tem muitas diferenças entre os indivíduos dele. Mas as algas, elas fazem fotossíntese, elas são autótrofas, produzem o próprio alimento. Existem algas unicelulares, que é o tal do fitoplâncton, que fica lá na superfície do mar, principalmente. E tem algas multicelulares, algumas utilizadas inclusive na alimentação, aquela alga que reveste o sushi, né? Enfim, a gente tem o reino fungi, o terceiro reino. No reino protoctista todos são eucarióticos, o tipo de célula. Né? Então, só dentro de reino monera, só no domínio das bactérias e das arqueobactérias é que eu tenho
célula procariótica, que é aquela mais simples, aquela que se assemelha um pouco mais com os primeiros seres vivos aí que habitaram a Terra há 3,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos. O reino fungi, terceiro reino, vai ser dos fungos, né? O próprio nome já traz um pouquinho disso. Reino fungi é o reino dos fungos, das leveduras, dos cogumelos, né? Alguns utilizados na alimentação, como champignon, chimé, shiitake, que são cogumelos comestíveis. Outros são esses cogumelos são tóxicos, extremamente tóxicos, então não é porque eu vi um cogumelo que parece um champignon no jardim que eu vou pegar ele e comer, porque eles também são muito parecidos. Tem muitos cogumelos que são nocivos, né, que são tóxicos, podem até matar, e são parecidos com os cogumelos comestíveis. Então, só comprando numa loja mesmo, no mercado credenciado, enfim, autorizado para venda, para ter certeza. Ou de um produtor que seja também autorizado. Bom, eu falei o termo leveduras, né? Leveduras são fungos unicelulares, formados de uma célula só, né? E leveduras são muito utilizadas na indústria alimentícia, na fabricação de queijos, como aquele queijo gorgonzola, na fabricação de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, cerveja, vinho, que daí tem a ver com o processo de fermentação. Outra hora eu faço um vídeo sobre isso, em relação ao processo de fermentação e produção de alimentos, vou fazer uma relação assim. E o mofo, né? O bolor que dá na parede, que dá nos alimentos, porque eles são decompositores, né? Bom, o reino plantae, todas as plantas estão dentro desse grupo. Todos aqui são eucariontes, pluricelulares, todo mundo dentro de plantas de reino plantae vai ser pluricelular ou multicelular, formado de muitas células. Eu tenho desde musgos até samambaias, até grandes árvores, né? Laranjeiras, pinheiros, enfim. E o reino animalia, grupo de todos os animais, né? Dentro desse grupo animal, eu vou ter seres eucariontes, pluricelulares também, mas aqui, diferente do reino plantae, os seres não são autótrofos. Plantae, autótrofo, faz fotossíntese, produz o seu próprio alimento, ou seja, produz energia na forma química, produz moléculas orgânicas, alimento, através da química inorgânica, através de compostos inorgânicos. Então a planta ela pega gás carbônico, usa a energia da luz do sol para isso, água, sais minerais e transforma isso tudo em alimento, em glicose para ela. Nós, animais, não fazemos isso, a gente consome alimento disponível no ambiente. Por isso nós somos chamados de heterótrofos e as plantas de autótrofas. Bom, aí a gente tem um monte de animal, né? Esponja, em todos os grupos, mas uma esponja, muita gente acha que é uma planta, uma alga, é um animal. O ser humano, uma galinha, uma vaca, uma minhoca, um percevejo, uma aranha, enfim, uma água-viva, seja o que for. Bom, já me prolonguei demais, eu vou parar nesse momento aqui, para não ficar muito extenso, e prometo trazer mais vídeos com essa temática aí, que envolve alguns temas aí, porque eu sei que esse tema ficou bem, né, amplo, tem muita coisa para falar sobre isso, e em vídeos posteriores eu trato mais alguns assuntos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchauzinho!